Que a pré-eclâmpsia pode ser perigosa na gestação, disso provavelmente você já sabe. Mas o que você não sabe é que é possível prevenir riscos para a pré-eclâmpsia já durante a gestação. Meu nome é Aline Marot, eu sou nutricionista especialista em gestação e nesse vídeo eu vou te mostrar como mudanças de hábitos alimentares e também de estilo de vida, mais um protocolo de suplementação vai te ajudar a ter uma gestação muito mais tranquila, evitando consideravelmente o risco para que você desenvolva essa condição. A pré-eclâmpsia pode surgir a partir da 20ª semana de gestação. Antes disso, não é pré-eclâmpsia, é hipertensão gestacional. Mas depois da 20ª semana, associado ao resultado da proteinúria de 24 horas, que é para avaliar a perda de proteína nas 24 horas do dia, nós já temos uma condição que pode influenciar em danos para a saúde materna e saúde fetal. É onde essa paciente já é diagnosticada como alto risco. E quem pode fazer parte também deste alto risco, mesmo não tendo os resultados de pressão ainda aumentados, por terem maiores chances para desenvolver pré-eclâmpsia, como pacientes que já entraram na gestação com hipertensão e também pacientes que já passaram por essa condição em gestações anteriores, porque existe um risco iminente para que essa paciente possa desenvolver também nessa gestação atual. Outro ponto é quando existe um histórico genético de toda a família ter hipertensão. Pacientes com diabetes gestacional ou com resistência à insulina também entram nessa classificação de risco por um único motivo. Essas pacientes já têm geralmente um quadro inflamatório presente. Essa inflamação começa a promover danos nos vasos sanguíneos, até pela própria resistência insulínica. E esses danos nos vasos vão tornar o calibre deles mais justo, ele não vai ter mais a capacidade de elasticidade como ele tinha antes. Sendo assim, o fluxo de sangue começa a passar com maior dificuldade e ele começa a bater mais rápido na parede das artérias, fazendo com que haja um aumento na pressão arterial. Pacientes com estado nutricional de obesidade também têm maiores riscos para desenvolver essa pré-eclâmpsia. E por último, pacientes que estão acima dos 35 anos de idade, por conta do fator idade. Então, por mais que o laudo do morfológico com Doppler tenha apresentado tudo certinho, não deu nenhuma alteração nas artérias uterinas, essa paciente já vem lá com a apresentação de alto risco, no sentido de ter um cuidado um pouco mais de perto, mas a fim de proteger a saúde materna e do bebê. E não significa que essa ou estas pacientes possam desenvolver pré-eclâmpsia, mas que sim, existe o risco e elas precisam ser tratadas de forma diferente em relação ao pré-natal obstétrico e também ao pré-natal nutricional. Em relação à alimentação, acredito que você já saiba que tenha que reduzir drasticamente alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, embutidos, todos os alimentos que contêm maiores teores de sódio. Em geral, é realmente aquela frase de desembalar menos e descascar mais. A proposta é buscar por uma alimentação mais natural, sempre que for possível. É claro que de acordo com a nossa rotina, o cotidiano às vezes muito agitado, não é possível, mas é possível fazer melhores escolhas dentro do que a gente tem disponível hoje no mercado, avaliando sempre a tabela nutricional dos alimentos. Por quê? Gestantes que já têm uma alteração na pressão arterial precisam ter uma menor ingestão de sódio. O ideal é que você consuma menos alimentos industrializados para adequar o teor de ingestão de sódio e beba bastante água para conseguir fazer a hidratação do seu corpo e diminuir a retenção de líquido. Isso aqui tem muita gente que pensa que é o contrário, quanto mais líquido beber, mais vai inchar. Não, mais você vai conseguir hidratar o seu corpo e por pressão hidrostática você consegue eliminar essa retenção que está presente no seu corpo. E você consegue observar muito fácil. Às vezes, uma celulite que começa a aparecer, principalmente nos membros inferiores, e também quando você começa a pressionar aqui próximo à região da panturrilha, pressiona por 10 segundos, demorou a voltar, é sinal de que você está edemaciado e precisa se hidratar. Então, não somente reduzir a ingestão do sódio, mas manter uma boa hidratação. O cálculo que eu sempre faço para a água é 40 ml por quilo de peso. E aí você vai adequando à medida que você for evoluindo durante a gestação. Em relação aos exercícios físicos, se você tiver liberação do seu obstetra,
é importante realizá-los. Da forma que você consegue, dentro da frequência cardíaca adequada também, você melhora a circulação, evitando edema nos membros, principalmente inferiores. Você leva mais oxigênio, principalmente para oxigenar o cérebro do bebê que está em desenvolvimento, mais nutrientes para o bebê também que está em desenvolvimento. Você libera hormônios como a endorfina, e a endorfina vai te dar aquela sensação de bem-estar, de menos ansiedade, de menos chances para compulsão alimentar. Então, o exercício físico não é meramente por estética, é principalmente por saúde e reduzir as chances de que essa complicação apareça também. E por último, eu quero abordar 3 suplementos que nós nutricionistas prescrevemos para as pacientes para reduzir riscos para pré-eclâmpsia. E o primeiro suplemento é o magnésio. Talvez você conheça, talvez não, mas existem inúmeros tipos de magnésio. E o que a gente tem comprovação científica para a redução da pressão arterial, não somente agora pacientes com pré-eclâmpsia, mas em qualquer fase da vida, é o magnésio bisglicinato. Uma das coisas que você precisa saber é que na gestação nós já temos uma necessidade aumentada de magnésio. Ele vai ajudar a controlar a pressão arterial e você não vai conseguir através do seu polivitamínico, porque praticamente nenhum deles tem, ou pelo menos apresenta a quantidade suficiente. E se você também ficar dependendo só da sua alimentação, pode esquecer, a gente não consegue atender essa necessidade somente através dos alimentos. É importante suplementar. E a dosagem é prescrita de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada paciente. O segundo suplemento amplamente utilizado e agora fornecido pela rede pública é o cálcio. Nós temos inúmeros estudos que mostram o benefício da relação com a redução dos riscos para pré-eclâmpsia através da suplementação de cálcio. E esses estudos já vêm de longos anos. Acontece que agora o SUS determinou um protocolo de obrigatoriedade de suplementação do cálcio a partir da 12ª semana de gestação. E o que esse suplemento é capaz de fazer? Uma dilatação das artérias, permitindo maior facilidade no fluxo de sangue e evitando o aumento da pressão arterial. A dosagem deve ser prescrita também de forma individualizada, uma vez que precisamos avaliar o quanto essa gestante já atende de cálcio dentro da própria alimentação e complementamos o que ela não consegue atingir baseado na necessidade. O que você também precisa saber é que nós temos 2 tipos de cálcio principais na suplementação: o cálcio elementar e o cálcio carbonato. O carbonato tem uma absorção pouco menor que o elementar, então geralmente você vai ver nas prescrições 1.000 mg de cálcio elementar para 1.250 mg de carbonato de cálcio. Qual utilizar? Qualquer um dos dois, desde que você consiga alcançar essa recomendação. Mas geralmente nas minhas prescrições eu sempre recomendo o elementar. Um erro muito comum que eu vejo as gestantes cometendo é inserir a suplementação de cálcio logo depois de jantar. O que acontece é que o seu jantar tem proteína de alto valor biológico e um ferro de alto valor biológico. Quando eles são inseridos no mesmo horário, seu corpo prefere absorver o cálcio que o ferro. E considerando que a partir do 2º trimestre, especialmente no 3º, nós temos uma necessidade muito alta de ferro, não é bom a gente ficar dando bobeira. Então é ideal dar o intervalo de pelo menos 2 horas da refeição principal para fazer a suplementação do cálcio. E o terceiro suplemento, pouco falado, mas muito utilizado na prática clínica para pacientes que apresentam alto risco para o desenvolvimento dessa condição, é um aminoácido chamado L-arginina. A dosagem também é feita de forma individualizada, baseada na necessidade de cada gestante. E atenção, não é simplesmente ir até uma loja de suplementos e comprar arginina. Nem todas as pacientes devem fazer o uso e muito menos sem ter noção da dosagem a ser utilizada. Por isso é importante ter um acompanhamento nutricional durante a gestação, porque conseguimos trabalhar de forma individualizada todos os nutrientes que são importantes para a sua saúde, para evitar complicações para o desenvolvimento saudável do seu bebê, associado a um planejamento alimentar também individualizado, onde vai conseguir atingir todas as suas necessidades energéticas de acordo com cada fase da gestação, promovendo um ganho de peso saudável para o seu bebê, um desenvolvimento adequado e potencializando a epigenética do bebê, para a gente desenvolver um bebê mais nutrido, mais saudável e mais inteligente.
Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para se atualizar de informações mais relevantes e atualizadas sobre a nutrição durante a gestação e compartilhe também com outra gestante que pode se beneficiar dessa informação. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço!